Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente bater esse papo sobre a questão da liderança e da gestão remota, né? Contando um pouquinho de mim, eu sou psicóloga, eu trabalho há mais de 20 anos com desenvolvimento humano e organizacional, então em trabalhos de coaching executivo, coachings de equipes, programas de desenvolvimento de lideranças, consultoria na área de gestão de pessoas. Sou professora também de algumas instituições de ensino em educação executiva, MBA, pós-graduação, e também sou mãe do Arthur e da Laura, dois adolescentes, né, de 18 e 16 anos, casada há mais de 20 anos, também há 21 anos, e adoro estar aí trabalhando com pessoas. Não tenho nenhum grande hobby, sabe, Karen e Ariane? Eu sempre brinco com isso, mas é que eu gosto tanto do meu trabalho, eu me realizo tanto por meio do trabalho que eu faço, que eu acabei não desenvolvendo nenhum grande hobby, assim, para dizer que meu desestresse e tal. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de dar aula, eu gosto de estar sempre nessa interação com os meus clientes e com os meus alunos. A gente vinha falando já do futuro do trabalho, vínhamos conversando dessas mudanças de paradigmas que a gente estava vivendo nas organizações e pessoalmente também nas nossas carreiras, e de repente a gente viu tudo isso ser acelerado e aqueles que ainda não estavam ainda conectados com a necessidade da mudança foram obrigados opa, a coisa chegou realmente, né? Foi alguma coisa que acelerou um processo que já vinha acontecendo, né? Que nós já estávamos acompanhando e conversando sobre isso. O que muda? Eu diria que nós fomos colocados num cenário de muitas adaptações, né? Quando estivemos de frente com essa nova realidade. Então, eu acho que foram mudanças em termos físicos que a gente precisou fazer, né, de pensar, puxa, eu tenho um lugar com essa questão de trabalharmos em casa, esse home office, né, eu tenho um lugar, eu tenho uma estrutura, questões tecnológicas que a gente foi obrigado a se dar conta se a gente estava preparado ou não. A gente fala tanto das hard skills, das soft skills, mas e as digital skills ficaram evidentes também nesse momento, né, quem estava preparado para isso, quem não estava. Mudanças emocionais, porque nós ficamos, de repente, às voltas com questões de empregabilidade, questões de crise financeira que vieram à tona, questões de convívio familiar, né, forçado ali de uma hora para outra. Então, foi uma adaptação muito grande que as pessoas tiveram que fazer, né, e questões até de como que eu vou entregar meu trabalho a partir de agora, algumas questões do próprio negócio que tiveram que ser reinventadas, pessoas que tiveram que revisar toda a sua parte estratégica. Então, foi um momento de adaptação onde a gente não sabia e não sabe até agora. Estamos construindo juntos, né, possibilidades, estamos construindo junto novos cenários, porque ninguém tinha clareza de como se comportar nesse novo ambiente, nesse novo contexto, né? Então, eu diria que o que mais mudou é que a gente teve que se adaptar rapidamente a muitas coisas, né? Não só questões pessoais, como questões emocionais, questões de artefatos físicos. Então, a adaptação virou assim algo extremamente dinâmico, né? E que exigiu de nós assim uma agilidade para mudanças que a gente, né, muitos de nós ainda não tínhamos experimentado. O trabalho remoto, ele pode ser prestado de qualquer ambiente, né? Pode ser da panificadora, pode ser de um café, pode ser de casa, pode ser de um cowork, né? É um trabalho que é prestado por meio do uso da informática de forma não presencial. E o home office é quando você presta esse trabalho de dentro da sua própria casa, né? E então hoje nós estamos a maioria em home office, entre aspas, também fazendo já um ajuste nesse termo, porque nós não estamos no modelo tradicional de home office, como seria o ideal, o programado dentro de uma organização, onde geralmente o home office ele não acontece de forma todo mundo full time a semana inteira em casa, ele acontece de forma part time, então 2 vezes por semana eu trabalho em casa, nos outros eu trabalho na empresa, né? Sim. Isso que é o home office tradicional. As crianças estão na aula, né? A gente tem uma rotina diferente acontecendo, eu posso sair, frequentar lugares, então é um outro contexto. Então, acho que é bacana a gente sempre ressaltar que o que nós estamos vivendo hoje é uma experiência de home office, ou seja, de trabalhar na nossa casa, mas não é o que é o home office tradicional, que seja um home office planejado, projetado pela organização, com uma política, com uma carga horária específica, e onde as coisas, onde a tua rotina familiar e tudo mais está rodando de uma forma mais harmônica, né? Eu sempre tenho visto, eu falei para vocês, tenho 2 filhos adolescentes, então a realidade de home office é uma.
mas quem tem criança pequena, que além de ter que fazer todas as entregas, além de todas essas adaptações que a gente falou, emocionais, físicas, de resultado, ainda tem que dar conta dessa administração de criança, de escola e tudo, é um momento realmente bastante desafiador. Eu acho que nós vamos sair dessa experiência, temos que sair maiores do que entramos, Sem dúvida. porque ela está nos ensinando muitas coisas e a gente está descobrindo tantas habilidades que talvez até a gente não soubesse que, né, que tínhamos antes desse contexto. Como a gente falou, nesse cenário agora, talvez a gente não esteja no nosso melhor momento para a gente avaliar a nossa produtividade em termos de home office, até para a gente também não se exigir muito, puxa, não estou sendo produtivo, porque não é ainda o cenário ideal, mas considerando como você trouxe, né, no cenário ideal, as pesquisas mostram que há um aumento, sim, de produtividade num cenário de home office, muito mais, assim, em cenários de part-time home office, onde a pessoa tem a oportunidade de estar alguns dias na organização e alguns dias em casa, e as pessoas gostam tanto dessa oportunidade, porque daí é um dia que você pode, de repente, acordar um pouquinho mais tarde, é um dia que você consegue levar teu filho numa atividade, é um dia que você pode levar na escola, buscar, enfim, as pessoas gostam tanto dessa liberdade, dessa possibilidade de trabalhar em casa, que a produtividade aumenta até como medo, entre aspas, assim, de perder essa vantagem, esse benefício, né? Então, as pesquisas mostram, assim, em torno de 30% até de aumento de produtividade, 30%. E tem um dado que eu peguei até eu estava vendo no livro, você sabe que o meu marido, ele é advogado e ele tem um livro, Trabalho em Ambiente Virtual, o doutorado dele é todo nessa área de teletrabalho, então ele tem um dado no livro dele que fala que os tribunais, eles utilizam os tribunais, mas eles utilizam o teletrabalho, o trabalho remoto, e eles exigem que quem faça trabalho remoto tem que ter metas entre 10% a 30% mais do que quem está trabalhando fisicamente. Eles aumentam a meta para a pessoa receber esse benefício, porque tem potencial para isso. Ao mesmo tempo que num trabalho no home office você tem essa questão da produtividade que pode ficar um pouco em xeque em relação a algumas distrações ou você desfocar um pouco, né, dependendo do teu perfil. Por outro lado, você diminui algumas distrações que o ambiente presencial também tem, né? Que é, de repente, menos interrupção, que de repente está no teu computador, chega alguém te chama, reuniões que você acaba sendo convocado no ambiente presencial, que talvez no remoto não vão te chamar porque você não era exatamente essencial naquela reunião. De repente, se você está no ambiente presencial, vem também fulano, vão chamando, né? E quando você vê, já está todo mundo ali. Então, eu acho que o que a gente vê no home office é que a pessoa ela é solicitada quando ela realmente é necessária, não é muito o que a gente viu agora, mas no normal, né? Ela é solicitada quando ela realmente é necessária, quando a opinião dela realmente faz parte, senão ela geralmente não é incomodada. E existe um desafio também desse profissional, dele se manter vinculado com a organização, né? Então, ele também precisa manter os vínculos, ele precisa estar conectado com a sua equipe, com o seu líder, o líder com esse profissional, para que também não se percam os vínculos, as questões importantes de cultura. Existem algumas pessoas que são mais elegíveis para o trabalho remoto do que outras. Eu diria que num cenário ideal, o ideal seria que a gente considerasse assim, alguém que já tem um certo vínculo com a nossa cultura organizacional, porque é importante que isso já esteja, de uma certa forma, consolidado junto a esse profissional, para que ele não perca, né, essa referência, esse contato, não se distancie dos valores da nossa organização. E acho que vale a gente falar de um tema que é a questão da prontidão mesmo. Né? Então, se eu tenho um profissional que tem uma baixa prontidão em termos de hard skills, ou seja, tecnicamente ele ainda não está preparado, ele ainda precisa de muita ajuda, ele precisa de apoio, de auxílio, será que vale a pena eu, nesse primeiro momento, colocá-lo em home office? Será que não seria melhor eu primeiro prepará-lo, eu realmente investir no desenvolvimento dele, para no segundo momento deixar ele com um pouco mais de autonomia em casa? Né? Da mesma forma, as soft skills, em termos comportamentais. Eu tenho um profissional que eu percebo que, na minha equipe, que eu percebo que a questão dele, assim, tem uma certa dificuldade de entrega de resultados, por exemplo, no prazo, que tem alto nível de distração. Por outro lado, tem outras vantagens, tem outros pontos fortes, mas se eu vejo que são questões vinculadas à disciplina, à entrega, será que para ele funcionaria melhor? E também nada como a gente bater um papo, conversar, experimentar, né? Projetos piloto, eu acho que são super válidos. E daí, a partir desses projetos pilotos, a gente vai aumentando, ampliando esse cenário
e passando para mais pessoas. Mas eu acho que vale a pena a gente olhar a prontidão, tanto em termos de soft skills, em termos comportamentais, o que ele já vem entregando, e olhar também em termos técnicos, se não é uma pessoa que vai ter que estar toda hora dando suporte, porque daí também vai criar um problema nessa gestão, nessa equipe, né? A palavra que manda, vamos dizer assim, são duas, eu diria, que mandam nessa gestão remota. Mas a primeira é confiança. Se você parte do princípio que você acha que a pessoa está em casa e não tá fazendo, mas será que ela está vendo televisão agora? Mas será que ela não está deixando fazer? Será que ela fez o que devia ser feito? Aí já morreu a essência do home office, que é você dar autonomia para a pessoa entregar o melhor dela num prazo que foi estabelecido, é óbvio, porque o foco no resultado a gente não abre mão, não negocia, né? A gente precisa que sejam feitas entregas, mas o como vai ser feita essa entrega, o líder vai ter que relaxar e dizer, não sei como foi, se foi às 3 da manhã, se foi com a criança no colo, se o gato estava na mesa, não sei. Para mudar o mindset, a gente diz que é um trabalho... não é um evento, é um processo, né? Não é uma coisa que muda assim de um dia para o outro, né? É algo que vai mudando ao longo da vida daquele profissional. Mas a primeira coisa é que eu acho que cada vez mais isso tem ficado claro para as lideranças, é a importância do autoconhecimento, né? Eu, enquanto líder, fazer um exercício de conhecer realmente como que é o meu estilo de liderança, entender quais são os meus pontos fortes, como que eu tenho impactado a minha equipe. Quando eu estou com a minha equipe, eu impacto de uma forma positiva, eu impacto de uma forma bacana, eu estou promovendo o melhor das pessoas que estão comigo. Acho que essa autoavaliação todo líder precisa fazer. E trabalhar perguntando mesmo para a equipe, né? Como que eu posso ser melhor? Me ajudem. Quando vocês verem que eu estou fazendo esse microgerenciamento, me deem um alerta, que é uma forma de você pedir feedback, pedir apoio para a tua própria equipe. Só que isso exige coragem, abertura, vulnerabilidade, nem todos os líderes estão prontos para isso. Aí eu puxo um pouco a sardinha para o meu lado, vou dizer que o trabalho de coaching com os líderes, ele acaba sendo uma ferramenta muito, assim, exemplar de uma possibilidade de mudança de mentalidade, né? Assim como daí, eu acho que são duas coisas. Se você pensa num trabalho externo, seriam os trabalhos de coaching, de mentoria, que poderiam ajudar os líderes, os programas de desenvolvimento, as aulas, os cursos, por exemplo, os cursos da Slash estão todos voltados para essa área de mudança de mentalidade, né? Mas, acima de tudo, o líder é ele se colocar nessa experiência de se abrir para novas possibilidades, de exercitar o desapego ali do controle, ter autoconsciência quando ele vê que ele está sendo muito diretivo, né? E saber que ele também vai poder alinhar a sua comunicação de acordo com o público. Então, claro que vai ter algumas pessoas que são mais júniores, que ainda não estão prontas, não estão totalmente preparadas, que ele vai poder fazer um gerenciamento mais próximo, mais minucioso. Mas para outros, que ele já identifica que tem autonomia, que tem um bom comportamento, que dão conta, né, de entregar, ele precisa ter uma atitude diferente. Então, ele precisa equilibrar ou saber como alinhar o seu discurso para cada uma das pessoas da sua equipe, dependendo desse nível de maturidade que esse profissional tem. Mas a mudança de mentalidade, voltando um pouquinho, ela passa muito por isso, pelo autoconhecimento e pela experimentação de novas atitudes, deixar aí alguns comportamentos que já não cabem mais, mas sempre é uma chavinha que eu digo, Gabriele, você pergunta, é uma chavinha que abre por dentro, né? A gente incentiva por fora, a gente dá ferramentas, a gente mostra o caminho, mas a pessoa também precisa ter a intenção, a vontade de mudar aquele comportamento, ter a consciência de que ela precisa fazer essa adaptação, né? Nessa questão da gestão remota, o que valia no presencial continua valendo na gestão remota, só que na gestão remota ela se torna, assim, mandatória, né? Se por algum motivo no presencial você podia conversar com a pessoa, às vezes na hora que você chegava, estava tomando um cafezinho, já tinha aquela conversa, já resolvia alguma coisa, no remoto você tem que ter horários pré-definidos de conversas com o teu time. Então, semanalmente, claro, cada líder vai decidir a frequência, de acordo também com o projeto, com a necessidade, mas seria ideal que pelo menos semanalmente tivesse um check-in ali no início da semana, de como que a gente vai tratar essa semana, o que a gente tem de tarefas, né? Quais são as entregas previstas, no final da semana fazer um check-out do que a gente fez, o que a gente não fez,
nesse momento, para humanizar esse relacionamento, as conversas um a um, elas são super importantes, porque daí o líder ele consegue também mapear como é que cada um está nesse cenário, porque para alguns está um desafio muito grande em termos emocionais, em termos de estrutura familiar, de lidar com todas as diversidades. Para outros estão tirando de letra, né? Acho que tirando de letra, acho que ninguém está, né? Acho que está sofrido para todo mundo, mas cada dia oscila um pouco, né? Uns dias a gente está mais, assim, outros dias menos. Mas então, o líder ele precisa ter essas conversas individuais nesse momento. Eu diria que é uma boa forma de humanizar, até para ele sentir como que ele está, como é que estão as pessoas da sua equipe. Claro que dentro das possibilidades, daquelas que são mais estratégicas, e daí também fazer com que os líderes abaixo repliquem isso com as suas equipes também. Uma outra forma que eu acredito que a gente acaba podendo humanizar, a gente fazer alguns encontros que não sejam só com foco na pauta, no resultado ali, mas vamos fazer uma conversa assim de, e daí como é que vocês estão, como é que não estão, o que vocês inventaram de novo essa semana, sei lá, troca receitas, para nutrir o relacionamento e manter essa conexão ativa, né? Que se em algum momento no presencial a nossa conexão muitas vezes ela se dava de falar, a gente vai almoçar junto todo dia, ou a gente se encontra ali na empresa, no remoto a gente precisa forçar, entre aspas, que essa conexão aconteça. Então, é necessário que a gente tenha momentos pré-definidos e agendados onde esse encontro ele aconteça. Tem as possibilidades da gente fazer happy hours online também, se a gente tinha o costume de fazer no escritório, por que não fazer online também, né? O importante é que essa reunião, essa conexão, ela seja construída, né? Se ainda não existe essa conexão, ela pode ser construída, porque a gente precisa fazer com que esse ambiente virtual ele também seja um ambiente seguro, um ambiente onde a gente consiga se expor. Então, se de repente eu estou numa reunião virtual com a minha equipe, que eu dê voz às pessoas para que elas falem, né? Porque às vezes a gente também está carente de trocar ideias, a gente, né, quer ter um momento de troca, então que ele saiba conduzir essa reunião de uma forma que as pessoas tenham voz ali, que esse líder também ele cria ambientes seguros assim em termos de não expor ninguém, da mesma forma que a gente já fazia no presencial, mas mais ainda agora, até por conta de toda essa vulnerabilidade que a gente está passando. Eu acho que nesse momento vale a questão da transparência mesmo, de você fazer, lógico, uma conversa individual, né? Se você se sente à vontade para fazer uma conversa verbal, né? Então, pedir um momento que você gostaria de trocar uma ideia, gostaria de expor uma situação. É legal que o teu líder saiba como você está se sentindo, por exemplo. O ideal seria que o líder já perguntasse, né? Então, nessas conversas um a um, que ele já tivesse essa oportunidade de ouvir esse liderado. Mas se ele não está dando essa abertura, aí o liderado pode iniciar, sim, por que não, essa conversa e tentar criar assim, caminhos de conexão com esse líder para mostrar como que ele está se sentindo, ou mesmo como ela falou, trazer um feedback de alguma coisa que ele precisa ajustar, às vezes ele não está percebendo que ele está deixando de considerar coisas importantes ali para aquela equipe. Eu acho que vale sempre a relação que foi estabelecida, né? Então, por isso que eu digo que é algo que a gente precisa ir construindo, né? Que daí nessa hora a gente vê as conexões que eram fortes, né? A gente viu realmente os líderes que bancam realmente uma situação de adaptação, de agilidade junto às suas equipes. A gente viu as equipes que estavam realmente comprometidas. Então é nesse momento de crise onde a gente vê quem que realmente aparece ali de uma forma destacada, os valores, né, que as empresas têm, que as pessoas têm. Nessa hora fica tudo muito evidente. Eu acho que o comportamento que mais nos ajuda nessa hora é a gente se abrir para aceitar. Então, assim, a gente se colocar de uma forma aberta a essa experiência, olhar de uma forma apreciativa, pensando oportunidades de aprendizado a partir desse momento. Não quer dizer que não vai ser sofrido, não quer dizer que vai ser gostoso, mas a gente precisa se abrir e aceitar esse momento. Quanto mais a gente deixar isso permear, quanto mais a gente deixar essas experiências fazerem parte da nossa vida, a gente se colocar mesmo aberto a isso, menos sofrido será. Se a gente cria uma barreira e a gente não se abre para esse momento, fica difícil, fica impossível a gente aproveitar, né? Imagina a gente passar por tudo isso e não aproveitar
e não aprender nada. Sim. Tem uma mentalidade que a gente diz que é importante quando a gente fala de momentos de mudança, né? Que é a gente estar aberto, que é a mentalidade de busca, ou seja, a gente está buscando possibilidades, experiências, situações que nos tragam coisas diferentes nesse momento, que nos possibilitem novos aprendizados, mas depois eu preciso ter um momento de reflexão sobre essas experiências que eu estou vivendo, para que essas experiências façam sentido. Então, eu também preciso refletir, entender como é que eu estou me comportando em relação a isso que eu estou vivendo, o que está pegando para mim, onde que eu estou vendo que eu estou resistindo aqui, como que eu posso melhorar aqui. Então, a gente também ter esses momentos de reflexão para que essas experiências façam sentido, e ficar de olho nas nossas posturas defensivas, que elas são descarrilhadoras, vamos dizer assim, dessa adaptabilidade à mudança. Se a gente se coloca muito numa postura do tipo, isso não vai dar certo, mas o meu jeito é assim, mas eu não quero mudar, se a gente começa numa postura muito defensiva, a gente já tentou isso antes, né? Aí a gente está num comportamento que não é ideal, vamos dizer, para essa abertura à mudança, para a gente se deixar influenciar, afetar por isso tudo que está vindo e aproveitar isso como uma oportunidade de aprendizado. Mas que nem eu digo, não estou dizendo que vai ser gostoso, né? Não estou dizendo que necessariamente vão ser dias felizes, mas a gente precisa se abrir para isso. Nessa hora, é a hora da gente mostrar o nosso potencial mesmo, né? Não é a hora, talvez, da gente cobrar e exigir, mas a gente mostrar, ter uma entrega diferenciada. O que eu penso nesse sentido? A gente precisa ser útil, a gente precisa, quando a gente fala em mudança, propor novas ideias de uma forma mais proativa, a gente precisa contribuir, trazer alternativas, pensar em soluções. Eu acho que quem se destacar nesse momento com essa postura mais proativa, postura mais propositiva, trazendo ideias, até para o próprio negócio, né? Porque todos os negócios estão tendo que se reinventar nesse momento. Sim. Quem estiver junto ali vai continuar nesse momento de ascensão. Talvez Sim. agora não seja o melhor momento para a gente perguntar em termos de como é que fica a minha carreira daqui para frente, não seja o melhor momento para a gente questionar se questões de aumento ou de promoção. Eu acho que não é a hora da gente conversar sobre isso, porque talvez vai ficar um pouquinho deslocado do contexto. Né? Eu acho que agora é o momento da gente mostrar o nosso valor na organização, o quanto a gente pode contribuir, o quanto a gente tem para oferecer, né? Sim. E daí, lógico que isso vem como retribuição no momento seguinte, quando as coisas estiverem mais dentro de um cenário mais estável, se é que vão estar, né? Porque a gente também não sabe quando que isso vai acontecer. Mas agregar valor à tua organização de uma forma constante, né? Ter uma postura aberta para mudanças, mostrar essa adaptabilidade, essa agilidade. Se tiver que mudar, eu mudo. Se tiver que me adaptar, eu vou me adaptar nesse sentido. E quando eu falo adaptar, não é adaptar no sentido de se conformar e, é assim mesmo, então vamos. Não, adaptar no sentido de estar aberto a constantes mudanças, adaptar no sentido de estar flexível às situações que vão surgir. Então, a gente poder estar, vamos dizer, com essa prontidão para as coisas novas, né? O líder, ele tem um papel extremamente importante, né, junto à sua equipe, um papel protagonista, eu diria, porque é normal que nesse momento, onde a gente está passando por tantas mudanças, a gente passe o que a gente chama da síndrome de Sara, né? SARAH. Então, é shock, angry, rejection, acceptance e humility. Ou seja, choque, raiva, rejeição, aceitação e humildade. Todos nós, quando passamos por processo de mudança, a gente vai passar por essas 5 fases, né? Então, o líder, ele é aquela pessoa que vai nos tirar ali. A gente passou por um momento, a gente, puxa, mas o que é isso? O que está acontecendo? A gente entrou em choque, né? Normal, entramos em choque. Ficamos com raiva, não, mas eu não quero trabalhar em casa, não, mas isso não é preciso, será que precisa isso? Será que eu vou ficar em casa? Será que a quarentena não é? Lockdown, como é que é? Horizontal, então, todo mundo com raiva. Rejeita, não, mas acho que não é bem assim, eu acho que logo as coisas voltam, né? E de repente a gente, puxa, eu vou ter que aceitar que essa é uma nova realidade. Aceita que dói menos. E a partir da aceitação, então, uma humildade no sentido, o que eu vou precisar me organizar daqui para frente, como que as coisas vão ser agora, como que eu vou me adaptar a essa nova realidade. O problema é quando a gente para, e muitas pessoas param mesmo ali na rejeição, não, isso não é nada, isso não vai ser assim, daqui a pouco já passa, daqui a pouco tudo volta ao normal, não vai mudar nada, e fica ali na rejeição. Então, resgatando a tua pergunta, qual que é o papel do líder? É nos tirar
desse momento de choque, de raiva, de rejeição, e nos levar a uma visão, né, para frente, de qual que é o caminho que a gente precisa seguir daqui para frente, como que nós vamos, mesmo que ele não saiba, até conversar sobre isso. Olha, não tenho certeza de para onde que a gente vai, a gente não tem clareza, mas eu estou aqui com vocês, a gente vai construir juntos, eu estou aberto a ouvir, né? Então, o papel do líder nesse momento realmente é de acolher a equipe e mostrar esse caminho. É importante ter transparência nesse momento para dizer, claro, tudo o que está acontecendo na organização, são muitos ajustes, né? São contratos suspensos, férias, reduções de carga horária, home office, muitas coisas acontecendo, o líder, mas ele precisa de transparência para mostrar qual é a realidade, mas, por outro lado, cuidar para ele não ser também só um mensageiro do, entre aspas, do caos, né? Então, ele precisa ser aquela pessoa que vai dar o tom mesmo de como as coisas vão ser daqui para frente, de juntar a equipe, criar laços positivos, de levar as pessoas para um lugar de maior, um pouco mais de conforto nesse momento onde as coisas não estão tão claras, né? E claro que o líder também ele precisa de cuidados, né? Porque ele não pode ele fazer todo esse trabalho, então daí ele também precisa ter alguns espaços de onde também tenham pessoas que ele possa trocar, colegas, benchmark, melhores práticas, para que ele também esteja acolhido, para que ele possa fazer esse papel, né? Eu brinco quando a gente vê no avião, né? Primeiro cai a máscara de oxigênio, primeiro põe a tua, depois põe nas crianças, né? Sim. Então, o líder é a mesma coisa, ele vai ter que pôr a máscara de oxigênio dele, se nutrir, buscar, sei lá, uma ajuda, coaching, colegas, mentoria, e para ele poder ser essa figura que vai dar o apoio para a sua equipe nesse momento, né? Então, eu vejo que é ele o responsável por criar esses laços, por criar momentos de escuta, criar momentos de acolhimento, dar essa visão de para onde nós estamos indo, ter essas conversas abertas, transparentes, estar aberto a mapear as vulnerabilidades que estão surgindo durante esse momento, tanto emocionais como de processos também. Então, até naquela pergunta do feedback, o líder tem que saber, por exemplo, o que não está funcionando, perguntas do tipo, como que eu posso ser um líder melhor para vocês nesse momento? O que vocês precisam de mim? Como que eu posso te apoiar? Como que eu posso apoiar vocês nesse momento? O que eu estou fazendo que pode ser refeito? Então, ele tem que pedir para a equipe ajudar. E isso é uma forma, demonstra uma vulnerabilidade, que nem todos estão abertos, mas esse é o caminho daqui para frente. Vulnerabilidade é força. Porque tem que ter uma baita de uma coragem, uma baita de uma força para você se abrir e dizer como que eu posso ajudar vocês, me ajudem a ajudar, né? E esse é o grande poder da liderança. Eu acho que a liderança hoje é muito mais sobre isso, sobre esse ser, né? Uma pessoa que contribui, uma pessoa que apoia, uma pessoa que dá orientação, do que ter um cargo, ter um título, ter poder, enfim. Acho que isso já não gera vínculo, né? Ninguém mais quer. Os cuidados nesse momento, eu acho que eles se redobram, né? Porque a gente vê que existe uma certa fragilidade das pessoas em relação ao momento que está vivendo, como a gente falou no início, são inseguranças em termos da questão de empregabilidade, são inseguranças financeiras, são inseguranças em função do convívio familiar, são inseguranças em função do momento que a gente vive de adaptação ao novo local de trabalho. Então, tudo isso a gente está vivenciando, né, de uma forma muito presente nesse momento. Então, para ter uma conversa difícil, acho que tem a ver com a ferramenta que a Ariane acabou de falar, mas é importante a gente aliar a nossa comunicação com afeto, né? Verdade com afeto. O líder ele pode a todo momento falar o que precisa ser dito para a sua equipe, não há problema nenhum, e o ideal é que ele o faça, como a gente falou, de uma forma transparente e de uma forma honesta. Mas ele precisa aliar essa verdade ao afeto, o cuidado, a preocupação com o outro. Então, quando eu faço uma comunicação que ela é muito verdadeira, mas eu deixo de colocar o ingrediente do afeto, ou seja, eu falo o que tem que ser dito, mas eu não me preocupo como isso vai repercutir no outro, eu não me preocupo com o impacto que essa minha fala tem no outro, eu acabo tendo uma comunicação muito, entre aspas, grosseira, muitas vezes destrutiva, porque eu falo a verdade. Então, às vezes eu me abraço, me prendo nessa questão da verdade, mas é verdade, tem que falar mesmo, a pessoa tem que ouvir, e deixo de ter o cuidado
cuidado de tratar como que isso vai impactar naquela pessoa, como que aquela pessoa está nesse momento, como que ela vai receber isso. O ideal, então, nessas conversas difíceis é que o líder ele faça uma comunicação, sim, que seja verdadeira, ou seja, que ele diga o que tem que ser dito, mas que ele também se preocupe em como ele vai falar isso, como que isso vai impactar no outro, se ele realmente está usando as palavras certas, se ele está usando só observações e não está usando julgamento, porque quando a gente faz uma comunicação carregada de julgamento, isso se torna muito ruim para quem está recebendo, tipo, você não está produzindo, eu acho que você está descomprometido, então eu já estou pondo um julgamento naquela situação. A nossa comunicação para conversas difíceis, ela sempre deve privilegiar o fato em si, né? Fatos observáveis que você pode controlar, que a pessoa também pode controlar, para que não seja algo invasivo e que de repente você comece a colocar um monte de julgamento nessa conversa, e isso a gente geralmente não se torna uma comunicação tão efetiva. A questão importante que vale para ambos os ambientes, virtual e presencial, é que seja realmente uma conversa 1 a 1, né? Procurar sempre fazer de uma forma particular. Então, uma forma particular baseada em fatos e observáveis e não em julgamentos, e que ali verdade e afeto, ou seja, eu vou me basear na verdade, em dados, mas eu vou cuidar como eu estou passando isso. A gente agora fala muito, mas isso é mimimi, eu gosto que fale, comigo pode falar de qualquer jeito, ok, com você pode falar desse jeito, você já deixou claro, mas talvez com o outro não, o outro precisa que você seja mais cuidadoso, o outro tem um outro jeito, ele espera um pouco mais de acolhimento, então a gente tem que, não é porque funciona para a gente que vai funcionar para todo mundo. Quando você tem uma situação desse tipo, onde o teu colaborador ele não quer participar, ele não quer se envolver, isso é o sintoma de algo que já estava presente, né? Penso eu, estou aqui aventando possibilidades, né? Talvez a gente precise ver como que essa relação está sendo estabelecida, como que esse momento está sendo cobrado, entre aspas, da equipe, como que a gente veio construindo a nossa relação até aqui. Talvez seja o momento da gente revisitar e pensar novas estratégias. Pesquisas, nesse momento, são muito válidas também. Então, de repente, lançar uma pesquisazinha para a tua equipe, sem identificação, para entender o que está acontecendo aí. O porquê que eles não estão querendo, qual é a questão que está pegando, né? Para a gente poder ter um pouco mais de clareza e tomar uma ação mais efetiva em relação a isso, né? Eu não sei, às vezes não querem só abrir a câmera, isso tem acontecido nas aulas, né? O pessoal não fica muito com a câmera fechada. Eu acho que também a gente pode aceitar, né? Porque nem todo mundo está num ambiente que é o ideal, nem todo mundo, né, consegue ter uma certa privacidade, mas acho que a participação é algo que a gente precisa fomentar, né? Tanto fisicamente, presencialmente, como virtualmente. Você conseguir a participação e engajamento da tua equipe, ele vem, eu digo que a gente consegue a colaboração e engajamento à medida que a gente cuida também. As pessoas nos dão muito o que elas recebem. Sabe que a gente perde no ano em deslocamento, o brasileiro perde no ano em deslocamento 37 dias no ano. Você imagina o quanto de economia em termos de tempo que a gente tem quando a gente fala de trabalho remoto, né? Sim. As empresas veem economia também financeira para elas, né? Quando elas adotam o trabalho remoto em termos de estrutura, mobiliário, enfim, tudo isso que acaba valorizando. Sim. E a qualidade de vida mesmo, né? Que a gente tem mais flexibilidade, pode até adequar o nosso relógio biológico, enfim. Eu acho que veio para ficar. A gente já está vendo grandes empresas já se posicionarem dizendo, né, que veio para ficar mesmo, Facebook, Twitter, ontem eu vi a Zidog. Não quer dizer que não vai ter um ambiente presencial que vai se abrir mão 100% do escritório, ele continua existindo, mas é ampliar esse formato e possibilitar que as pessoas tenham essa experiência. A melhor forma da gente aprender, da gente mudar até uma crença sobre nós mesmos, a gente experimentando coisas novas, né? E esse momento a gente pode experimentar. Eu acho que a primeira questão seria a gente influenciar de uma forma positiva a alta liderança dessa empresa. Né? Porque para a gente fazer uma mudança de cultura, para a gente pensar numa nova forma de trabalho dentro de uma organização familiar,
a gente vê o quanto é importante que a alta liderança ela esteja envolvida, engajada, que ela também acredite nisso. Então, nesse momento, se ela não tem ação para mudar, para implantar, seria influenciar esses líderes, né, de uma forma positiva, com dados, com fatos, com históricos, levando em evento, fazendo benchmark. Então, para eles irem assimilando, né, como a gente falou, a mudança de mindset ele não é um evento, é um processo, eles irem assimilando e talvez propor um projeto piloto. Um grande ganho daqui para frente em termos de aprendizado. É a gente experimentar, a gente se colocar em prática, não basta mais a gente saber, porque conhecimento a gente agora encontra em todo lugar, né? O grande diferencial é a gente aplicar isso, a gente fazer uma mudança real no nosso dia a dia, a partir daquilo que eu sei, eu transformar aquilo numa atitude, eu influenciar outras pessoas por meio do meu exemplo de atitude, não é mais na fala, aquele líder que falava e não fazia nada, hoje não cola mais, né? O que você está fazendo realmente no teu dia a dia? Como que é a tua postura, a tua prática? Então, eu diria que é o que vocês já fazem, que é promover esse momento de experimentação. Que quando a gente se coloca em experimentação, quando a gente se propõe a fazer coisas diferentes, a gente muda também crenças que a gente tem sobre a gente mesmo, do tipo, puxa, eu não sabia que eu sabia fazer isso. E à medida que eu vou fazendo coisas novas, eu vou descobrindo meu potencial, eu vou colocando mais desafios na minha vida, então isso é bacana. Tem uma frase que eu tenho usado que é: mudar o que você faz é um bom passo, alguma coisa nessa linha, para mudar quem você é. Então, fazendo coisas novas, experimentando novas possibilidades, você vai mudando também a tua atitude. Eu sou uma otimista, a Ariane já disse que eu sou. Eu acho que não, eu acho que o ser humano vai se tornar protagonista, tá? Mas o ser humano que exercitar o que a gente tem de mais humano, né? Eu digo, a gente não vai ter espaço para ser humanos robôs, ser humanos que repetem, ser humanos que não criam, ser humanos que só seguem padrão. Isso os robôs vão fazer muito melhor do que nós, né? Já fazem muito melhor. Já fazem. Mas Muito o ser bom. humano vai se tornar protagonista naquilo que ele tem de essencial, que é a nossa potência criativa, a nossa potência de transformar, de criar cenários novos, de empatia, de emoção. Isso agora é o grande momento do ser humano, eu diria. É a hora onde a gente precisa ser mais uma... Como é que a gente pode estar aqui hoje nesse ambiente online, com tudo isso que foi construído? Foi construído por pessoas, pelo ser humano que muda, pelo ser humano que cria, pelo ser humano que desafia o status quo, que promove coisas diferentes. É nessa pegada que eu acho que a gente tem que continuar. Como humanos que colocam a nossa potência criativa, a nossa inovação em ação, contribuindo para trazer o melhor das outras pessoas, né? Então, eu diria que, claro, que vai ter muita coisa que o robô vai substituir, mas a gente sempre vai, talvez o formato do trabalho vai mudar, como a gente vê hoje, a gente já está vendo semanas de horário reduzido, vai ser muito mais uma prestação de um serviço do que um emprego, acho que os empregos, né, vão com certeza diminuir, mas o trabalho, a gente se colocar de uma forma criativa, criando novos cenários, contribuindo com o nosso saber, isso vai continuar sendo válido nas organizações. Espero que de alguma forma a gente tenha aí contribuído com esses líderes para apoiar aí nessa gestão remota, nesse momento que a gente está passando tão desafiador, né, mas também de tanto aprendizado e possibilidades.